interdisciplinariedade entre matemática, ciências, robótica, maker. CEO do Instituto Pensar e Criar, uma EdTech com selo Sebrae, inovativa e certificação do Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço. É licenciada em Literatura para a Língua Inglesa pela UGF Rio de Janeiro. É autora de 5 coleções de livros didáticos bilíngues e diversos livros didáticos de tecnologia robótica. Há 35 anos implementa bilinguismo nas principais escolas brasileiras e há mais de 15 anos tecnologia educacional. Com vocês, Cláudia Veneno Exídio. Boa tarde. Então, eu sou Cláudia Veneno Exídio, CEO do Instituto Pensar e Criar, e a gente vai bater um papo hoje sobre interdisciplinaridade entre matemática, ciências e robótica educacional. Esse é o nosso objetivo, entender como é essa integração da robótica, que a gente fala tanto, escuta tanto falar, com a matemática, que é tão temida, e com ciências. Será que vai passar? Vê se vocês reconhecem essa invenção. Essa foi a invenção que mudou a nossa vida, né? A roda. A roda com movimento. Aí vocês viram no iniciozinho lá, palitinho e a evolução disso tudo? É exatamente esse tipo de construção que a robótica educacional deve proporcionar para todos os alunos. E, na verdade, é um bate-papo, tá? De vez em quando eu vou perguntar para responder, viu, gente? Não é para deixar cri-cri, não. Espera aí, pronto. Definições básicas, né? O que é interdisciplinaridade? Na verdade, a interdisciplinaridade é uma navegação, é um agrupamento, uma união de componentes curriculares. O nosso sonho é a transdisciplinaridade, onde você não reconhece a matemática, não reconhece a história, é tudo uma coisa só. Mas no interdisciplinar você reconhece a matemática dentro da robótica, as ciências dentro da robótica, a matemática dentro do inglês, a história dentro do inglês e vice-versa. E o que é robótica educacional? É um uso de protótipo como ferramenta pedagógica para ensinar conceitos diversos. Vamos aprofundar isso daí. Modalidade. Todo mundo sabe quais são as modalidades da robótica educacional? Não? Vamos saber agora. E quem tem robótica educacional no colégio? Nossa, 1, 2, 3... pouquinha gente, pouquinha gente. Ajuda muito. Vocês vão ver no final que é muito bacana. Modalidades. Robótica estrutural, o do-it-yourself, que é a cultura maker, elétrica e programação, gamificação, pensamento computacional e inteligência artificial. Vamos aprofundar todos eles agora. O que é a robótica estrutural? Quando eu falo de robótica, vocês pensam em quê? Primeira palavra que vem na cabeça. Vocês não me deixaram na mão. Obrigada, viu, gente? Robô. Não, o robô ele é o final da coisa. Porque ninguém pensa num robô, um boneco lá de ferro paradinho. Alguém pensa nisso? Não. A gente pensa num boneco tipo Jetsons. Claro que eu não vi, foi no YouTube, porque não nasci no século passado. Então, nos Jetsons lá, o robozinho fazia tudo. Lembra dela? Bonitinha, com um chapéuzinho. Lembra? Não, peraí, não vi. A Rose, cara, sabe até o nome. Essa eu não sabia. Parabéns, tá de parabéns. Depois você passa lá, a gente é o primeiro standzinho, você vai ganhar um presente. Você lembrou o nome dela.
E a Rose fazia as atividades. Esse é o robô que eu desejo ter na minha casa, mas ainda não tenho, porque ele ainda não existe. Mas o que é a robótica estrutural? É você pegar algo, um protótipo, e dar vida a ele. E nessa vida a gente vai subdividindo a robótica educacional. Então, o que é dar essa vida? Lembra da roda? É porque não tinha como apagar a luz, mas era com palito. Aí o cara falou, não, peraí, vai em frente, então vai girar, mas se uma girar de um jeito mais rápido e a outra mais devagar, vai dar problema, então tem que girar junto, e ele foi ligando. Depois ele conseguiu dar movimento de virada. E isso é robótica estrutural. A robótica, ela permeia a nossa vida inteira. A gente é que ainda não tem o olhar para perceber que aquilo é robótica. Então, um exemplo da robótica estrutural dentro das nossas vidas com matemática. A construção de um braço robô simples. Lembram quando a gente era criança que tinha um bracinho que você apertava assim e ele fechava a mãozinha? Isso é robótica estrutural simples. No YouTube também. Eu também. Não sei como é que é. Mas aquele bracinho, que eu acho que ainda existe, só que agora deve ser muito mais elaborado, deve ter até dedinho, ele é um exemplo de robótica estrutural simples. E nas aulas de vocês, vocês conseguem trazer a robótica estrutural simples para dentro de aula, porque ela auxilia o aluno, principalmente na matemática, a entender o funcionamento da própria matemática. Então, quando eu falo, por exemplo, de alto e baixo, eu posso utilizar um boneco feito de palitos, feito de material ecorrenovável, para mostrar para um aluno o que é alto e o que é baixo. Ele construiu aquilo e ele não vai esquecer aquela informação. Por isso que o do it yourself, que é a cultura maker, ele é tão importante. Porque você traz material ecorrenovável, que a gente vulgarmente chama de sucata, para dentro de sala e transforma isso em alguma coisa concreta para a criança. E a aplicação de princípios de alavancas e forças dentro de física e cálculos e ângulos de distâncias na matemática. Depois eles vão disponibilizar a apresentação para vocês, e aí vocês conseguem estudar direitinho. No final tem o meu número, tem o meu e-mail, qualquer dúvida, pode falar comigo. Aí eu tenho um professor muito feliz, porque o que ele construiu? Novamente, a gente fala de um objeto que vocês vão lembrar. Lembra aquele passarinho que tinha um biquinho fininho e se equilibrava na ponta do dedo? É aquele objeto. Aquilo ali ensina para o aluno a questão do centro de massa e equilíbrio. Por que isso é importante? Todo mundo aqui conhece a Ponte Rio-Niterói? Sim, ela tem pilares, mas por que ela não cai? Outras pontes, por que elas não desabam? Isso é centro de massa simples. Você tem um ponto a outro com algo ligando e o cálculo matemático e físico é feito tão perfeitamente que aquilo ali não vai cair. Alguns têm pilares. Agora, vocês já viram essas pontes estaiadas que são suspensas? Isso tudo é aplicação prática de centro de massa. E se vocês olharem lá o dedinho dele, está na ponta do dedo do professor se equilibrando. Mas, Cláudia, aquilo é parafuso de metal. Tá? Tudo bem, não tem problema. Qualquer que seja a massa daquilo ali, o peso que ele tenha, ele consegue equilibrar por uma questão de física na ponta do dedo. Na ponta do dedo, na ponta da mesa, onde ele quiser. E o aluno que estuda e tem acesso a esse tipo de informação, ele vai esquecer o que é um centro de massa? Não. Caiu no Enem, ele vai saber a fórmula? Vai. Aplicação prática, tá? Isso aí é um vídeo, vamos lá. E a mesma roldana da roda, lembra? A mesma engrenagem da roda. Lembra no início do vídeo, tinha uma engrenagem na roda? É a mesma engrenagem que os alunos, a partir de segundo ano, têm acesso numa aula, num programa de robótica educacional que mobilize todas as modalidades. E aí eu vou explicar para vocês tudo direitinho. Alguma dúvida? Estou indo muito rápido? Cultura Maker Do It Yourself. Eu gosto de tudo, mas eu gosto mais dessa preferência. Por quê? Porque você transforma o nada, ou o lixo, ou aquilo que é descartado, aquilo que não é querido, em alguma coisa muito bacana.
numa construção que vai agregar muito conhecimento e dar muito valor para a criança. Então, o que é o do it yourself? Ele é um movimento que fala sobre o quê? O faça você mesmo. Então, tudo que você faz na sua casa, que é você mesmo que faz, digamos assim, é um do it yourself, e a gente traz isso para a cultura maker, transformando sucata em robôs, em carrinhos, em objetos, em foguetes, em jogos, em movimento, no que for a proposta do projeto do colégio da criança, tá? Então, ele promove habilidades como criatividade, colaboração e resolução de problemas. Isso é verdade, porque você pega um pedaço de papelão e transforma ele em alguma coisa surpreendente. Vocês vão ver aqui um projeto nosso. Uma coisa muito importante, ela faz reuso de material. Então, por exemplo, a minha startup, a minha EdTech, a gente faz o reuso esse ano de 1,5 toneladas de material, porque a gente faz coleta só com 1.500 alunos, mas nós temos 3.500 que ainda não coletam. Ano que vem, a nossa meta é fazer o quê? Reuso de 3,5 toneladas de material. Cada aluno nosso reutiliza pelo menos 1 quilo de lixo dentro da sala de aula. Imagina o impacto disso, porque é educação ambiental. E isso é importante, porque isso muda o mundo, muda o nosso mundo mesmo. Então, vou mostrar para vocês... peraí. Projetos. Projetos que criam robôs utilizando os materiais recicláveis, a integração com matemática e ciências. Depois, se vocês passarem lá na frente, no nosso estande, vocês vão ver que tem um sistema solar girando. Ele é reutilização de material. Isso é uma célula com as organelas feitas com massa cinética. Cada organela dessa, mitocôndria, ribossomo, complexo de Golgi, eu gostava bastante de ciências, acende. Tudo tem LED, tudo acende. Imagina uma criança que aprende sobre o ribossomo e aí ele acende. Ela vai esquecer? Não vai. E o mais legal é que eles fazem a massinha, eles pegam os LEDs, eles ligam os fios, eles implantam o LED, colocam a cor e a coisa funciona. Então, isso é bacana, porque traz um conhecimento tão concreto que, mesmo que você queira, você não consegue esquecer. Aí, as organelas diferentes, nas células diferentes. Falando de pensamento computacional. O pensamento computacional, ele está na nossa vida o tempo todo. Da mesma forma, é que a gente normalmente não percebe. Sequência é pensamento. Normalmente, quando a gente fala de pensamento computacional, a gente pensa na programação, na ordenação. Mas uma sequência simples, lógica, ela é pensamento computacional. Todo mundo já deve ter brincado aqui de vendar o aluno. Eu sou professora de inglês. Então, todo mundo tem dificuldade naquele negócio. Vai em frente, não é? Go straight ahead, turn left, turn right, take 2 steps. Todo mundo tem essa dificuldade. Aí, o que a gente fazia? Eu vendava os alunos, enchia a sala de cadeira, apagava a luz e falava. E eles tinham que não esbarrar. A gente tem até um brinquedinho lá que, quando você passa assim, se você esbarra, acende a luz. Eles não podiam esbarrar nas cadeiras, senão o grupo perdia ponto. E isso é o quê? 2 steps to the front. 2 passos à frente. Take a left. Go 3 steps ahead. Isso é programação, isso é sequência. Alguém já tinha percebido isso? Nem eu. Até que eu fui estudar isso. Eu achava que isso era simples direção de uma professora de inglês. Não, eu já estava ensinando lógica, sequência, raciocínio para os nossos alunos. E isso a gente começa, sabe quando, gente? Lá na educação infantil, com 2 anos, com 3 anos, vocês fazem isso na escola de vocês. E isso já é sequência de programação. Quando vocês passam a ter essa consciência, esse trabalho fica muito mais focado e dá um resultado muito mais bacana para as crianças. Então, quais são os exemplos práticos? Ensinando lógica com sequências e na integração de matemática com algoritmo com lógica. Lógica é pensamento computacional. E lógica não é simples. Vocês sabem disso, né? Quem estuda para concurso público sabe que tem lógica lá e o negócio é cabeludo. Então, lógica nada mais é
do que pensamento computacional. E aí eu tenho um exemplo para vocês. Isso aí é um material nosso lá de 4 anos. Tem que levar o bombeiro para o fogo. Vocês estão conseguindo ver aqui a setinha? Obrigada, amor. Agora não, depois, na hora do almoço. A gente desbloqueia. É a minha amiga. Ela me reconhece até no celular dos outros, a Siri. Então, a gente tem aqui uma sequência. Vamos ver se vocês conseguem levar o carrinho de bombeiro para o fogo certo, tá, gente? Foco no fogo certo. Ó. Um passo à frente, um passo à frente, um passo à frente, virei à esquerda, um passo à frente, um passo à frente. Onde eu fui? Qual fogo? Esse ou esse? Esse aqui. E isso as crianças fazem no livro desenhando, mas fazem andando, fazem brincando durante a aula. Já me avisaram que faltam 15 minutos, viu, gente? Vamos dar uma corrida básica aqui. Mentira, não vamos nada. Programação. O que é programar? Vamos lá. Quando a gente fala de robótica educacional, eu vou até deixar aqui que eu vou falar um pouquinho mais. A robótica educacional ela vem da estrutura simples. Essa estrutura ela tem que ganhar vida, porque lembra, o nosso foco é aquele robô lá, é a Rose. A gente dá eletricidade, porque quem dá vida para o robô? É a eletricidade, é o alimento. O alimento do robô não é arroz e feijão, é a eletricidade. E quem dá inteligência? Se eu tenho um protótipo, eu pus bateria nele, o que vai acontecer com ele? Ele vai andar até esgotar a bateria. Lembra? Carrinho de criança que andava, batia na parede e ficava girando na parede. E daqui a pouco acabava a bateria e ele parava. Aí alguém programou o carrinho para ele fazer o quê? Bater, girar 180 e ir em frente, ou girar 90, o que seja. Isso é inteligência, isso já é uma programação muito ínfima, muito simples, mas é uma programação. Então, a programação ela nada mais é do que fazer o quê? Dar inteligência àquele protótipo, seja ele qual for. É uma linguagem que instrui o protótipo a fazer o quê? Executar tarefas. No caso do carrinho, girar, sair do obstáculo e continuar em frente eternamente e ir girando até acabar a bateria. A programação, você pode ter uma programação simples, em bloco, utilizando Scratch, e isso normalmente são ferramentas, são aplicativos e softwares gratuitos, que você coloca lá. A aula de Scratch vai aparecer um monte de coisa e aquilo é gratuito e você utiliza. Ou com placa de Arduino, que é um tipo de programação que é mais pesada. Por quê? Porque aí já é uma peça que você coloca no protótipo e você precisa realmente programá-lo para que ele execute aquelas tarefas. Se errar uma letra, ele já não faz. Então, é uma programação mais difícil um pouquinho. E aí, um exemplo que a gente trouxe, um robô que segue linha. Todo mundo já viu, né? Aquele seguidorzinho de linha. Ele fica ali programado para ler aquela linha e seguindo ela. É um tipo de programação. Mas a gente já sabe que você consegue fazer em blocos, como se fosse um jogo, e também com Arduino. Aí aqui exemplo de programação, a criança utilizando um tablet e dando algum tipo de movimento àquele protótipo. Ali é uma criança de 2º ano, 7, 8 anos, mais ou menos. E de elétrica, o robô desenhista, que é muito simples. Ele simplesmente, você liga e ele pinta aquilo ali. Ele não tem nenhum tipo de inteligência, ele só tem vida. E faz alguma coisa aleatória. Alguma dúvida? Não? E o que é a gamificação? Nada mais é do que você ensinar através de jogos. Mas aí a gente dá uma rebuscada, né? O uso de elementos de jogos em contextos educacionais para aumentar o engajamento e a motivação dos alunos. Integra conceitos de psicologia, teoria da motivação e educação, estratégia de engajamento. Na verdade, a gente já sabe que os nossos alunos amam ou odeiam jogos? Amam. Eles são forçados a viver num mundo analógico, sendo que eles têm
todo um desejo e um cérebro já preparado para o mundo digital. Então, quando você gamifica alguma coisa, seja utilizando softwares, aplicativos gratuitos, seja comprando jogos, porque hoje em dia você tem muitos jogos que são bacanas e que eles propiciam essa possibilidade de quê? De você ensinar através de jogos. Eu coloquei exemplo aqui, Kerbal. Alguém já ouviu falar nele? Eu trouxe um vídeo. Eu passo para vocês depois, porque o vídeo travou. No momento em que a gente botou ele dentro do PowerPoint, o PowerPoint morreu. E aí eu falei, bom, ou tem apresentação ou tem Kerbal. Não dá para ter os dois, eu optei por tirar o vídeo. Mas ele é um game muito legal. Você consegue ensinar muita física, muita matemática através desse jogo, porque ele é um jogo de corrida espacial. Então, a criança ela vai montar em outro planeta uma estação espacial. E aí tem toda a viagem, tem tudo que o astronauta vai fazer, ele sai porque a nave dá defeito, ele vai lá para fora. Então, assim, é muito bacana, são personagens mesmo. E esse jogo ele é ótimo para o aluno, principalmente aquela criança que tem mais dificuldades em matemática e em física. Minecraft, todo mundo conhece. Mesmo que não queira, é impossível, porque todas as crianças amam Minecraft. Está tendo até no Barra Shopping, não estou ganhando nada para isso, não. Está tendo um evento da Minecraft lá que eu levei os meus sobrinhos e eles surtaram, assim, apaixonados pelo jogo. E o City? O City é um jogo que ele explica a parte de gestão pública. Então, você monta grupos de 8 alunos, mais ou menos, e esses alunos eles vão votar. Tem um prefeito, tem os secretários, e aí eles constroem uma cidade. É tipo The Sims, só que com fundamentação didática, toda uma parte de ensinamento. Por quê? Ah, você criou a cidade, ótimo. Ela não tem saneamento básico. Você quer construir um shopping? Beleza, e a água? Começa a ficar todo mundo doente e vai para o hospital. Ou você faz o saneamento, ou você constrói 3 hospitais porque está todo mundo doente. E aí, entre eles, têm que descobrir o que é melhor para a cidade e têm que investir o dinheiro no local certo. E aí a gente faz a urna para eles votarem em quem será prefeito, em quem será secretário. É muito bacana. E aí você traz o quê? Você traz uma questão de gestão pública e de saber, você vai pegar empréstimo? Como é que você vai pagar? O que você vai fazer? Para dentro de sala de aula, e eles fazem as discussões, e depois, no final, cada grupo compara a sua cidade e o resultado final. E aí, exemplo, Kerbal, Minecraft e o City, que é a integração de conceitos de matemática, estratégia de cálculo e ciências. Aí eu dei o exemplo do saneamento básico, mas é a gestão da cidade. Isso é uma pescaria. Se vocês perceberem ali, tem 3 giros. Só um está funcionando. Por quê? Porque são as crianças pequenas com o giro lento. As outras são de giro rápido. Então, são para os alunos maiores. E isso foi construído pela turma do 9º ano. Eles fizeram aquela mesa enorme, fizeram a pescaria, programaram tudo para giro mais rápido, para giro mais devagar, e as crianças foram brincar. Isso foi um projeto do 9º ano para a festa junina. E, inclusive, a varinha de pescar, vocês estão vendo que ela é peça de material de robótica, né? E a inteligência artificial? Quem aqui já utiliza algum tipo de inteligência artificial? Bacana. Ela vai mudar a nossa vida como a internet mudou. Está todo mundo falando isso, mas é verdade. Hoje em dia, você faz tudo muito mais rápido por conta da inteligência artificial. Ela não vai tirar a gente do nosso trabalho, mas ela vai fazer com que alguns profissionais tenham que se adaptar a essa realidade. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu tenho uma gráfica, e eu tenho material de robótica, e eu tenho material de programa bilíngue. Hoje em dia, ao invés da minha revisora fazer a revisão, quem faz a revisão é a inteligência artificial. Ela só verifica o que a inteligência não sabe fazer, porque o ser humano não vai ser substituído. Então, quando tem alguma coisa repetida,
quem verifica é o ser humano. Se a imagem está coerente com o texto, é o ser humano. Então, hoje, o trabalho que ela levava 3 meses para concluir, ela demora 1 semana. E isso é maravilhoso. Então, a inteligência artificial, para a gente, ela é uma ferramenta ótima. Usem ChatGPT, usem todas aquelas de vídeo, de apresentação, tudo. Eles conseguem fazer absolutamente tudo para vocês. Inclusive fotos reais. Nossa, 5 minutos, gente. Tá? E exemplos práticos. Vamos lá. Programação de um robô para reconhecer e responder a comandos de voz. A minha amiga Siri, que estava morando no celular de outra pessoa, reconheceu a minha voz. E falou comigo aqui no meio da apresentação. Ensinando sobre redes neurais artificiais e aprendizado de máquina. Claro que existe um tipo de inteligência artificial que é aquele que é o programador dela. Não é o nosso caso. Nós aqui somos usuários. Então, ela vai modificar a nossa vida, fazendo com que a gente ganhe qualidade e tempo. Porque o tempo que você tinha gasto para fazer várias coisas, ela já vai trazer pronto para você, se você der o prompt certo. O comando tem que estar certinho. E aí eu trouxe para vocês, vou provavelmente encerrar nesse slide, porque eu ainda tenho um vídeo para passar, que é o que um programa deve ter. O que um programa de robótica educacional, cultura, o que ele tem que ter? Pouca gente tem aqui nas escolas, mas existem vários que são só estrutural, ou só maker, ou só pensamento computacional. Isso não é legal. O legal é um que desenvolva tudo. Por quê? Porque você não fica preso a só uma coisa. Então, o interessante é que tenha estrutural, que faça protótipo, que utilize sucata, vamos lá, ecorrenovável, que traga pensamento computacional, que tenha gamificação, elétrica, programação e inteligência artificial. Isso é o ideal. Por quê? Porque desenvolve tudo no aluno de vocês, toda a parte cognitiva que eles precisam. O programa tem que ter letramento tecnológico, porque os nossos alunos vivem num mundo analógico, mas eles são digitais. Ele tem que olhar o quadro negro que é verde, mas ele não queria aquilo, ele queria um touchscreen. Criação de projetos, que é o design thinking. Todo mundo algum dia já ouviu falar nisso. O que é isso? Eu vou resumir de uma forma muito simples. Você tem uma ideia, você fala com a galera, você prototipa aquilo, faz um protótipo daquilo, vê se deu certo, não deu, replaneja, faz outro protótipo, até dar certo. Ou seja, a gente já usa isso na nossa vida. Só que agora deram um nome bonito para isso, e óbvio que tem outras coisas por trás, mas, resumindo, é você prototipar, através do planejamento, verificar se ele deu certo, não deu, replaneja, reprototipa até chegar no final e ele vai dar certo. E resolução criativa de problemas, que nada mais é do que você dizer o que para o seu aluno? Você não errou. Está diferente. Agora, tenta fazer o diferente funcionar. Que é o que a gente utiliza na sala de aula de robótica educacional, de cultura maker, que a gente chama de sistema integrado de inovação e tecnologia. A gente não tem um programa de robótica, a gente tem um sistema integrado de inovação e tecnologia, que ajuda a resolver problemas. Com as competências liderança, organização, empatia e autonomia, isso tem que ser desenvolvido em sala de aula, tá? Porque essas competências que estão listadas na BNCC... Ah, encerrou, gente. Então, as competências que estão listadas na BNCC... Eu estou de costas para ela, que eu não vou ver que a gente já acabou. As competências que estão listadas na BNCC... elas estão todas presentes numa aula de um sistema integrado de inovação e tecnologia. Esse slide não existe, e eu vou mostrar para vocês um vídeo da nossa turma. Eu faço robótica, e é claro que eu faço... Tem como aumentar? Espera aí, eu vou voltar. Pode? Aumentou? É que eles falam baixinho, né? Eu faço robótica, e é claro que eu faço projetos de É claro que eu consigo ligar. Eu faço robótica, e é claro que eu crio coisas sozinha. Eu faço robótica, então eu sempre consigo pegar alguma coisa de papelão. Olá, eu faço robótica e é claro que eu tenho muita criatividade. Eu faço robótica e é claro que eu sei mexer com elétrica. Viu? Robótica é muito legal e é claro que eu sempre vou querer fazer. Olá, gente. Eu faço robótica. Eu adoro todo
montar coisas como se fosse arte. Eu sou professora, é claro que eu ensino eles a fazer tudo isso. Eu sou a professora de robótica e essa aqui é o nosso primeiro módulo terminado. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Vou botar só no último slide, que aí aparece o meu telefone. Não precisa ler nada disso, não, tem muita coisa escrita. Foca só no número, tá? E no obrigada. Foi muito bom estar aqui com vocês nessa manhã meio tarde, tá bom?